Oi, gente, eu sou a Amanda, esse é o Mundo Literário. E hoje eu tô aqui pra fazer resenha de um livro que foi o primeiro que eu li na minha meta de 12 livros pra 2015. E eu já quero pedir desculpa se vocês estiverem ouvindo barulho de novela, é que a minha mãe tá aqui do lado, aqui do quarto, assistindo a novela, então não dá pra pedir pra ela abaixar, né? A resenha de hoje é do livro Laranja Mecânica. Esse livro foi sensacional. O livro conta a história do Alex, ele é o protagonista, né, da história, e ele é todo narrado em primeira pessoa, pelo ponto de vista do Alex. O Alex é um garoto problemático, meio sociopata, eu diria. Ele tem 15 anos e ele anda junto com uma gangue. Esses adolescentes, eles saem pra mutilar, roubar, estuprar, e não tem remorso algum. Por isso eu comecei o vídeo falando que eles são meio que sociopatas, né? O autor, ele faz questão de deixar claro que é num cenário futurista, numa cidade bem grande. É como se fosse mais ou menos Nova York, digamos assim. E eles não são punidos. Na verdade, o Alex, ele já esteve internado em uma escola correcional. O livro é dividido em 3 partes, e na primeira parte é mais mostrada a violência do livro, né, desses crimes que eles cometem. Um deles me chocou bastante, eu tenho que dizer, mas é óbvio que eu não vou falar porque eu não quero soltar spoiler. E esses adolescentes, eles estudam de dia e saem pra praticar esses crimes à noite. Num desses dias que eles saem pra praticar os crimes, eles resolvem ir até a casa de uma senhora, que ela é uma senhora muito rica, e nessa casa tem muitos bens valiosos, e eles vão até lá, e ela mora sozinha, então eles veem nisso uma oportunidade para conseguir dinheiro fácil e rápido, e vão até a casa dessa senhora. A senhora fica meio desconfiada daquilo e acaba chamando a polícia. E aí o Alex consegue entrar na casa, e enquanto ele tá conversando com essa senhora, a polícia chega, e os amigos acabam deixando ele pra trás e vão embora, e o Alex é preso. Assim que ele chega na prisão, ele tem todo um julgamento, tem um júri, e eles decidem por condená-lo. Quando ele é condenado, ele trabalha bastante com o chapelão da igreja. Todo mundo acha que ele já tá recuperado, que ele tá regenerado, que é uma outra pessoa. Até que ele é escolhido para participar de um experimento que é chamado Técnica Ludovico. Ele vai ser reformado através de uma terapia de condicionamento social. E aí ele fica todo feliz, achando isso uma oportunidade, porque se ele aceitar essa técnica, ele já vai ser solto. E ele aceita e vai para esse lugar onde ele vai ser recondicionado. Essa técnica Ludovico, ela consiste em... O Alex, ele recebe doses de uma injeção contendo um soro. E ele praticamente tem que ficar apenas indo a sessões de cinema, onde ele assiste alguns filmes que são bem violentos. E aí, durante essas sessões de cinema, ele começa a se sentir muito mal. Ele sente náuseas fortíssimas, ele sente um mal-estar muito grande, e isso é efeito da injeção. Nessa técnica, eles amarram o Alex... Como é que vai ser quando a comida estiver pronta? Aí eu paro. Vem aqui avisar que tá pronta? Aí eu paro. Ah, tá. Essa aí teu vai acabar, viu? Enfim. E aí eles levam o Alex até essa sala. E eles amarram, prendem bem os olhos dele aqui, prendem bem as pálpebras pra ele não fechar os olhos de jeito nenhum. E aí começam as sessões de cinema. E através dessa técnica eu achei bem parecida com aquela técnica de Pavlov. Só que a diferença é que na técnica de Pavlov, os animais são condicionados através de um barulhinho de campainha, e eles têm que reagir de tal forma. E essa técnica de Ludovico assim que ele vê uma cena de violência, seja em filme, seja pessoalmente, ele vai se sentir mal, e aí ele não consegue de forma alguma agir daquela forma com qualquer outra pessoa que seja. Então, a técnica consiste em reformular, por assim dizer, o ser humano. Então, ele não consegue, a partir disso, ele não consegue ser mal, ele não consegue fazer mal para outra pessoa, ele não consegue nem mesmo assistir a isso. E mesmo alguns pensamentos que ele possa ter com relação a isso trazem muito mal-estar, então ele vai ser
forçado a ser uma pessoa boa, porque se ele não agir de uma forma positiva, ele vai se sentir mal, ele vai passar muito mal. E aí, então, ele é forçado a ser diferente. Essa é a segunda parte do livro, né, que é dividido... O primeiro livro são as cenas mesmo de como é a vida na cidade, de como são esses crimes que eles cometem, tudo. A segunda parte é todo o tempo que ele tá na cadeia, e eu não sei se eu falei, mas ele foi condenado a 14 anos de prisão, ficou lá 2 anos, e depois dessa técnica ele saiu e foi reinserido na sociedade, que é a parte 3, em que mostra todo o período que ele sai de lá até o final do livro. Depois de ter lido esse livro, eu entendi porque ele é um clássico. Entre todos os fatores, tudo que acontece aqui, o que a gente pode mais ver como crítica é uma crítica ao sistema carcerário, porque em nenhum momento o sistema carcerário nesse livro é mostrado como uma coisa positiva. Ele não mostra que um jeito de reformar o indivíduo, mas para um lado bom. Ele mostra como o indivíduo sai de lá totalmente revoltado. Os indivíduos que saem de lá, eles saem totalmente insinceros, se é que essa palavra existe. Eles não saem, eles aprendem a ser de um jeito que todo mundo quer que eles sejam pra poder sair de lá, mas não tem aquela sinceridade de ter escolhido o lado do bem. E a maior crítica desse livro é que é a perda da escolha, a perda do livre-arbítrio, porque ao ser reformado dessa forma, ao você ter feito um condicionamento de um ser humano, você tá tirando dele o ato de escolha, você tá tirando ele o livre-arbítrio de escolher se ele quer ser bom ou se ele quer ser ruim. Fazendo um paralelo com o filme, eu assisti ao filme depois que eu li o livro, e tem algumas diferenças. Eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler, mas o final é diferente. Eu acho que, assim, eu posso dizer que no final do livro tem um capítulo a mais, digamos assim. O filme termina um pouquinho antes do término do livro, mas isso aparece aqui no livro, foi uma escolha, eu acho que do próprio autor também. Nos Estados Unidos, esse capítulo foi retirado do livro e também foi retirado do filme, esse capítulo a mais. Acho que no livro britânico e nas outras traduções não. No geral é um filme muito bom, gostei muito da atuação do autor principal. Eu esqueci o nome dele, eu vou colocar aqui na tela pra vocês o nome dele. Mas hoje ele tá velhinho, tá bonitinho, mas é um filme sensacional, muito bom. E assim, eu achei que eu não fosse gostar porque o livro é bem violento nas primeiras partes. E o autor não tem medo de mostrar mesmo como são as coisas. E ele mostra uma insensibilidade tremenda. Isso que foi o que mais me chocou, assim, mais me marcou. Porque o personagem principal, o Alex, ele não tem, assim, sentimento nenhum por ninguém, ele não se importa com as coisas que acontecem, com as coisas que ele faz. E isso é um pouco estranho pra gente. Tem um fator muito estranho nesse livro, que foi, assim, uma outra coisa que logo que eu entrei no livro me deixou muito... me fez sentir muito estranha, foi a linguagem. O autor, ele cria todo um vocabulário que é o chamado Netset, que é adolescente, né, na tradução. E esse vocabulário, ele mistura inglês e russo. E o engraçado é que quando você começa a ler, você sente todo esse estranhamento. Você tem que ficar consultando o glossário que tem atrás do livro pra ver o que significa cada palavra. Mas como ela é repetida muitas vezes durante a narrativa, chega uma hora que você começa a acostumar com aquilo e você lê aquilo e sabe o que aquilo tá dizendo. E é muito engraçado que você não precisa nem se esforçar pra isso. Chega uma hora que na sua cabeça você já sabe o que aquilo significa e você nem se esforçou pra aprender uma outra coisa, sabe? Você simplesmente leu ali e não precisou de esforço nenhum pra você entender o que significa. Esse estranhamento dessa linguagem Netset que eu falei pra vocês foi feita totalmente de propósito, foi feita pra o leitor ter realmente um estranhamento, uma aversão assim que lê. E esse livro é totalmente estranho, ele é muito estranho tudo. Os próprios pais do Alex, eles não dão limites pro filho. Eles deixam o filho agir como eles querem, fazer o que querem, falar como querem. Então também é uma crítica aos pais. Eu também vejo isso como uma crítica aos pais, porque você tem que dar limites pros seus filhos. Então tem muitas coisas que eu com certeza deixei passar, porque esse livro é uma crítica
É um livro inteirinho de crítica social. E não é à toa que ele é um clássico. Muito bom, por sinal. Eu não vou falar que eu senti pena do Alex, mas é uma coisa muito estranha, porque eu pensei muito nele, assim, não que seja pena, mas é muito triste como as coisas podem caminhar, né? É uma coisa, assim, que pode acontecer com todo mundo, ninguém tá livre disso, mas eu me senti, assim, meio incomodada com como as coisas foram fluindo do livro, mas eu não cheguei a sentir pena. Eu vi uma resenha da Mel Ferraz, do Literaturista, eu vou deixar o link por aqui. Ela fez uma crítica excelente sobre esse livro, assistam. E ela disse que ela sentiu pena dele, apesar de tudo que ele fez, mas eu não senti. A minha edição, ela é comemorativa de 50 anos, do que foi publicado Laranja Mecânica, né? Então ela é da editora Aleph, ela é em capa dura e tem essa jacket. Então, eu acho que eu já mostrei em algum vídeo aqui pro canal. Essa edição ela é muito especial, porque ela tem a laranja ao meio, que é mais como se fosse uma biografia, o autor falando sobre o livro, ele respondendo algumas perguntas, ele falando das influências dele, etc. Tem a nota sobre a tradução brasileira, o que foi mais difícil de traduzir, como eles tiveram que traduzir algumas palavras, porque tem algumas coisas que são intraduzíveis, como eles dizem aqui, realmente. Então eles tiveram que se aproximar bem mais, porque eles não queriam abrasileirar muito a tradução. Isso é uma ótima coisa, porque ninguém merece você estar lendo um livro que foi totalmente abrasileirado, por mais que seja a nossa língua, mas a gente quer ler o mais próximo do original. Então isso é uma ótima coisa. Aí vem o livro, vem o glossário, que são as palavras, né, desse vocabulário NED7. E tem os extras. Nesses extras, eles têm as notas, tem uma entrevista inédita com o autor, que é o Anthony Burgers, e tem as páginas originais com as anotações e as ilustrações. Eu vou mostrar pra vocês, que eu acho muito fofinho. As ilustrações originais, acho muito fofo. Essa é uma edição completíssima. Tem uma coisa que eu achei muito legal, que são os extras, né? Eles estão falando. E aqui diz que o autor, ele leu pela primeira vez, antes de viajar para a Rússia, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Enquanto ele mandou uma carta para uns amigos e ele disse assim: acabei de terminar a parte 1, que é o crime puro. Agora vem o castigo. A coisa toda está me deixando muito perturbado. Então, quer dizer, eu achei muito legal isso, porque eu nunca imaginava. E se você for parar pra pensar, realmente é o crime e castigo, porque na primeira parte é o crime, toda a violência, toda a cena de violência, tudo que tem, assim, de violento é na primeira parte. A segunda parte, ele mostra mais as técnicas da Ludovico e o Alex na prisão. E a terceira parte é como se fosse o castigo do Alex. Eu achei muito, muito, muito interessante. Eu gostei muito desse livro, gostei muito do filme também. Tem muitas semelhanças, foi feito assim, muito idêntico, digamos assim, foi muito bem adaptado. Mas, que nem teve esse probleminha de o final ser diferente, mas eu acho que se você ler o livro, você vai saber como termina, então fica meio que de boa. Foi uma experiência muito boa, esse livro dá pra você ler rapidinho, eu li em um dia, porque ele tem 200 e pouquinhas páginas. E eu recomendo muito que você leia. É rapidinho, dá pra ler em um dia. E mesmo esse vocabulário meio estranho, depois você se acostuma e aí você não vai querer parar de ler. Foi o meu primeiro livro da meta de leitura e recomendadíssimo. 5 estrelinhas pra ele. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui pra mim, que vai ajudar bastante na divulgação do canal. Não deixem de se inscrever aqui no canal, porque assim que eu postar algum vídeo novo você vai ficar sabendo. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você tem alguma opinião divergente da minha, ou se você concorda. Vamos conversar a respeito desse livro. E é isso. Beijo. Até mais.